estamos aqui para falar um bocadinho de apneia do sono e da sua relação com outras comorbilidades, nomeadamente a diabetes mellitus tipo 2. Tenho aqui para isso comigo a minha colega Marta Duarte, que pertence ao núcleo de diabetes da Medicina Interna do Hospital de Portimão, que se disponibilizou para vir aqui falar também um bocadinho daquilo que é a sua atividade. Como nós sabemos, existe aqui uma relação entre estas duas patologias. Portanto, os nossos doentes com apneia do sono têm uma prevalência documentada de diabetes que é muito variável, mas começa ali nos 30% pelo menos, e se considerarmos então a percentagem da população que tem obesidade, concomitantemente esses números podem subir a 86%, portanto temos aqui uma prevalência que é esmagadora. E por outro lado, também sabemos que os doentes por si só, por terem diabetes, se fôssemos procurar nesses doentes a apneia do sono, essa prevalência também poderia chegar a números na ordem dos 50% a 60% se considerarmos IAH superiores a 5. Portanto, havendo aqui esta relação muito conhecida, aquilo que eu perguntava é qual é a tua experiência na tua consulta de diabetes? Se pensas muito na apneia do sono, se não pensas, como é que fazes uma abordagem para pensar nesta patologia? Ok. Obrigada, Pedro, pelo convite para estar aqui. Realmente, e como tu disseste, a apneia do sono e a diabetes são duas patologias muito frequentes e que estão muito interligadas porque partilham fatores de risco em comum, nomeadamente a idade e a obesidade, e independentemente disso, também se sabe que a apneia do sono constitui um fator de risco para a diabetes. Um bocadinho ao contrário, eu, quando já estou perante um doente diabético, o que tenho de sempre perceber, porque como tu disseste e bem, a prevalência da apneia do sono na diabetes é elevada, eu tento perceber se há sintomas noturnos ou se há sintomas diurnos, né? Normalmente o doente vem acompanhado, tento perceber se há roncopatia, se há alguma apneia testemunhada durante a noite ou se o próprio doente tem alguma percepção de ter acordares ou despertares frequentes, e durante o dia se há sonolência, se há dificuldade de memória, de concentração. Pronto, isso, essa sonolência, se existe, se interfere muito no dia-a-dia dos doentes. Ok, muito bem. Pronto, era de facto isso que era muito importante destacar, porque de facto com uma prevalência tão elevada e sendo a vossa consulta também dotada de várias possibilidades de intervenção, porque vocês têm apoio também de enfermagem, de nutricionista, são muitas valências, porque eu, por exemplo, na minha consulta não tenho disponível, portanto é uma ótima oportunidade de vocês estarem alerta para conseguir caçar aqui estes doentes, no fundo, e fazerem esta interligação connosco. Portanto, e depois, outra coisa que eu também se calhar destacava era em termos de oportunidade terapêutica, eu tenho reparado muito nos doentes que nós temos em comum, que provém da vossa consulta, que ultimamente também tem havido aqui algumas novidades em termos de terapêutica farmacológica, e tenho visto que os doentes, de facto, agora já começam finalmente a conseguir perder algum peso com estas novas terapêuticas que têm surgido. Querias comentar um bocadinho sobre isso? Sim, eu acho de facto que nós temos aqui um denominador comum que acaba por ser a obesidade. E nós sabemos que a perda de peso, mesmo perdas modestas, 3 a 7%, tem um grande impacto depois, quer no controle glicémico, quer no controle dos outros fatores de risco vasculares. E também sabemos que, perdendo peso, também melhoramos a questão da apneia do sono. E, portanto, o que nós tentamos fazer na consulta é sempre de uma forma multidisciplinar, insistir muito nos estilos de vida, que são fundamentais, portanto, a nutrição, o exercício físico e também dotar os doentes de algumas estratégias, porque isto pretende-se depois seja uma coisa mantida no tempo, não é? Claro que há uma perda de peso inicial, mas depois é preciso mantê-la, e para isso é fundamental ter uma equipa multidisciplinar, quer médicos, enfermeiros, nutricionistas, apoio da psicologia, e com isso conseguir, com o estilo de vida, reduzir o peso. Claro que também temos agora muitas terapêuticas farmacológicas ao nosso dispor, e quando tratamos uma pessoa com diabetes devemos pensar sempre no doente como um todo. E não só pensar nos alvos glicémicos. Abandonou-se muito essa ideia de olhar para o doente como um alvo glicémico e tentar integrar todas as comorbilidades que o doente tem, nomeadamente, neste caso, a obesidade. E surgiram, sem dúvida, várias terapêuticas com muito sucesso nesse campo, nomeadamente os agonistas do GLP-1, injetáveis, e que promovem perdas ponderais muito significativas, e também com uma perda ponderal mais modesta, mas também importante, os inibidores do SGLT2. E, portanto, nós temos muito bons resultados com esses fármacos. De facto, nós às vezes já a pensar se poderemos repetir estudos do sono
para ver se efetivamente já conseguiste curar as apneias dos nossos estudantinos, porque tem tido resultados incríveis, de facto. Gostava também de perguntar, porque daquilo que tenho lido sobre o assunto, a evidência do impacto da terapêutica da apneia, nomeadamente a utilização de CPAP, depois nos resultados em termos de insulinoresistência, controle glicémico, não está muito esclarecida. Eu gostava de perguntar, então, qual é a tua percepção da consulta e realmente porque é que isso acontece? Alguma explicação? Certo. Okay. Pronto, é assim, de facto, em termos de grandes estudos randomizados e com populações de grande escala, nós nunca temos conseguido ter assim grandes resultados com significado estatístico que apoie o impacto do CPAP depois em termos de intervenção da resistência à insulina, ou mesmo em termos de redução global do risco cardiovascular, mas também se fores reparar na análise da população que é estudada, há sempre um grande viés que não é considerado e que no fundo põe muito em causa daquilo que são as conclusões desses estudos, que é a utilização, a adesão do doente à terapêutica com CPAP. Se fores ver a grande média de utilização, nunca ultrapassa as 4 horas, são sempre estudos com médias inferiores a 3 horas, e se pensares que a maioria das pessoas dorme 7, 8 horas por noite, só estão a fazer o CPAP durante 3 hores, continuam a não utilizar ali 4 a 5 horas durante a noite, e portanto é evidente que o impacto não pode ser avaliado assim dessa maneira. Mas de qualquer maneira, salientar ainda que existe aqui, dentro da apneia do sono, quando nós estamos a tratar, existe cada vez mais fala nisto nos fenótipos de doente, e nós temos cada vez mais este tipo de doentes que são detectados exatamente porque vocês também começam a estar mais alerta e começamos a apanhar doentes pelo seu risco cardiovascular, mas depois são muito pouco sintomáticos, e esse é aquele doente que nós temos mais dificuldade na nossa consulta em convencê-lo a aderir a uma terapêutica para a qual, a partir deles, não sentem tanto benefício em termos sintomáticos, mas não deixa de ser muito relevante tratá-los, mesmo que a evidência não se tenha conseguido comprovar assim dessa maneira, como tu estás a referir nos estudos, porque sabemos que fisiopatologicamente faz impacto, e subanálises daquelas pessoas que utilizam mais de 4 horas, de facto já começam a ter depois de evidência em termos de impacto no risco cardiovascular, e portanto é um doente que precisa de fazer a terapêutica, e que de facto, ao estar na vossa consulta, também é mais uma oportunidade de continuarmos a insistir sobre estes doentes, não só para terem um fantástico controle de todas as outras comorbilidades que tu muito melhor do que eu consegues controlar, mas é mais uma oportunidade também para falar sobre o benefício que é ele fazer o CPAP, e portanto, mais uma vez, aproveitar aqui a nossa multidisciplinariedade para tratar destes doentes, que é fundamental. Claro, então poderíamos ter aqui um papel conjunto nas nossas consultas de explicar ao doente que realmente é um todo, não é uma patologia isolada e que, portanto, tratando uma, beneficia as outras todas. Tudo, exatamente.